Olá, eu sou Rodrigo da Cunha Pereira, advogado, professor em Direito de Família e Sucessões, e hoje eu vou falar para vocês, vou trazer para vocês a questão da polêmica da inconstitucionalidade do artigo 1790, que foi examinada pelo STF. A principal questão, o centro dessa questão, dessa polêmica, está em se saber, do que restou dessa polêmica, se saber se os companheiros são herdeiros necessários ou facultativos. Se você quiser continuar recebendo meus conteúdos, se inscreva no canal do YouTube, ative o sininho, você pode assistir esse vídeo também no Facebook ou Instagram e, além desse, outros conteúdos também. Em todas essas redes eu tenho disponibilizado bastante conteúdo gratuito e aproveito também para convidar a conhecer minha Clínica do Direito, que é uma metodologia, um método de advogar que eu desenvolvi ao longo dessas quatro décadas, que é uma forma mais humanizada de advocacia, né, que une a prática jurídica ao discurso psicanalítico. Ou seja, busquei no discurso psicanalítico um pouco da compreensão da subjetividade na objetividade para trazer isso para o nosso dia a dia como advogado. Então, o link com mais informações está na descrição do vídeo. Essa questão da igualdade entre casamento e união estável, que é a velha polêmica, uma grande polêmica, aliás, é uma questão paradoxal. E isso foi parar, quem diria, no STF para dizer se o cônjuge é igual ao companheiro em direitos, em todos os direitos. A ideia que surge daí é que, assim, será que se não se conceder determinados direitos à união estável, ela estaria sendo considerada uma família de segunda classe? Vamos voltar um pouco na história. Em 1988, quando, com muito custo, conseguiu-se colocar a união estável como uma família, entre aspas, legítima, porque naquela época tinha legítima e ilegítima, né? Foi com muita dificuldade, inclusive sob a condição de depois transformá-la em casamento, o que era um conteúdo moral ali em 1988. Se vocês forem pegar os anais da Constituinte de 1988, vocês encontrarão isto lá. Bom, passou, união estável é uma família tanto quanto o casamento. Mas a pergunta é, será que tem que ser em tudo igual? Será que em tudo tem que igualizar ao casamento? Esse é um paradoxo da união estável, ou seja, quanto mais se iguala, quanto mais se regulamenta a união estável, mais você aproxima do casamento. Quanto mais aproxima do casamento, mais distante da sua ideia originária, que é uma união livre, sem formalidades, né? Então, mais distante fica dessa ideia da união estável. Bom, é paradoxal porque, ao mesmo tempo, é importante atribuir direitos à união estável. Na história da união estável, que eu vou dizer que na história do direito concubinário, foi assim, foi preciso muito esforço para poder equiparar. Mas a pergunta e a questão é, deve se equiparar em tudo? E aí o STF equiparou. O artigo declarou inconstitucional o artigo 1790, mas ficou uma pendência, uma polêmica. Será que o companheiro é herdeiro necessário, assim como o cônjuge? Vamos voltar um pouco na história recente. O Código Civil de 2002, que entrou em vigor em 2003, alterou a ordem da vocação hereditária e colocou o cônjuge como herdeiro necessário. Portanto, quem são os herdeiros necessários segundo a descrição do Código Civil? Descendentes, ascendentes, cônjuge. Para quem se lembra da ordem anterior da vocação hereditária, era muito mais simples, mas hoje é assim. Mas não falou exatamente de companheiro. E aí começou-se a pensar, será que não é? Bom, mas vamos lembrar, o cônjuge, herdeiro necessário. O que é herdeiro necessário? É aquele que necessariamente tem que herdar. Herdar tanto quanto, então tem que se reservar uma cota. Daí é que surge a expressão a parte legítima. Lembrando que legítima não é o contrário de ilegítimo, né? O vocabulário jurídico ele tem essas nuances, não necessariamente, como agora, por exemplo, legítimo significa contrário de legítimo. Legítimo aqui, quer dizer, é a parte, também falando um jargão jurídico, a parte indisponível. Então, se eu tenho um patrimônio de 100 dinheiros, eu só tenho disponibilidade, só tenho liberdade
para poder dispor dele, dar para quem quiser, de 50 dinheiros. Esses 50 necessariamente terá que ir para os meus herdeiros necessários. E aí, outra polêmica que começa a nascer no direito brasileiro, será que nós não temos que acabar com essa história de herança necessária? Há quem defenda essa posição de que é preciso dar ampla liberdade, né, para que eu possa dar a herança para quem quiser, inclusive não deixar para filho. Eu sou contra isso. Eu acho que essa história de herdeiro necessário, ela vem em proteção àqueles que são mais vulneráveis. Aliás, vulnerabilidade é uma outra expressão importante, recentemente incorporada, né, nas nossas concepções jurídicas e que norteia, assim como toda uma principiologia, que norteia todo o direito de família e sucessões. Então, a polêmica do herdeiro necessário, ele passa, inclusive, por esse questionamento do que é herdeiro necessário e se isso seria bom ou não. Eu, particularmente, acho importante e, mais do que importante, necessário. E acho que vocês vão concordar comigo. Por exemplo, eu, como advogado, eu sempre recebo consultas em que as pessoas dizem: olha, eu descobri um filho fora do casamento, então eu não gosto desse determinado filho, ou minha filha tem um comportamento assim, assado, e eu gostaria de excluí-la da herança. É possível? Não. Excluí-la totalmente, não. Então, tem essa liberdade. Você pode pegar a metade e fazer com que você quiser. Isso é justo com aqueles filhos que foram concebidos fora do casamento, antigamente chamado de ilegítimos, é alguma proteção a eles, né? Lembrando que em alguns países não existe herança necessária, né? Não existe essa categoria de herdeiro necessário. Em outros países não é 50%, como é no Brasil, é 50%. Eu acho bastante justo. Essa discussão ela está começando no direito brasileiro, inclusive dentro do próprio IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, que é um espaço da democracia onde tem várias concepções, várias ideias, onde há espaço para várias ideias. Há pessoas que acham que deveria acabar a herança necessária, né? Mas, felizmente, nesse aspecto, quando nós apresentamos um projeto de lei para alterar, quando eu falo nós, é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, para alterar a ordem da vocação hereditária, felizmente conseguimos manter a questão do herdeiro necessário. Bom, então, esclarecido, herdeiro necessário ainda vigora no Brasil, acho que vai continuar vigorando, e eu acho justo. Em algumas situações, pode até não ser, mas como regra geral é justo, porque ela vem em direção à proteção dessas pessoas mais vulneráveis. Bom, estabelecido que é herdeiro necessário, vamos ver, será que seria justo que os companheiros fossem herdeiros necessários? Muita gente, como eu disse, a maioria acha que é bom que que eles sejam como os cônjuges. Eu acho o contrário. Por quê? Porque, primeiro, é importante que tenha uma diferença entre casamento e união estável. Se não tiver mais essa diferença entre casamento e união estável, então a união estável virou um casamento forçado. Eu acho que as diferenças são saudáveis, né? Viva a diferença com direitos iguais. Isso não quer dizer que seja uma categoria inferior, que a união estável seja uma família inferior à outra, mas aí pelo menos eu terei a liberdade. E um dos pilares do direito de família é a liberdade, aliás, do direito civil, a liberdade de ir por este ou aquele caminho, em se equiparando o companheiro ao cônjuge como herdeiro necessário, nós não teríamos mais esta liberdade, essa diferença entre um e outro, o que é péssimo. Ou seja, estará tolhindo a nossa liberdade. Então, a ideia e concepção de herdeiro necessário está diretamente ligada à proteção de alguém que é supostamente vulnerável. Como eu já disse, estou repetindo de propósito. Herdeiros necessários, né, vocês já sabem, já falei, são os descendentes, ascendentes, cônjuges. Mas o cônjuge, como é que é isso no nosso dia a dia? Como é que eu vejo isso no nosso dia a dia? Isso significa que não é muito bom, nós não teremos diferença. Vejam só, eu vou trazer um caso para vocês que você talvez consiga convencê-los de que é saudável essa diferença. Imagine uma pessoa que tenha se casado pelo regime da comunhão parcial de bens. Vocês sabem que com o novo Código Civil, o regime da comunhão parcial de bens,
o cônjuge, ele é meeiro daquilo que foi adquirido na constância do casamento a título oneroso, portanto está fora. Os bens adquiridos por herança, doação e subrogação. Subrogação tinha uma coisa, vendeu, trocou, colocou outra no lugar. E então estão fora os bens adquiridos a título gratuito, que é herança e doação. Ok, então imagine uma pessoa que adquire, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, recebe uma herança do pai ou da mãe, né, uma herança, e se o casamento dela termina pela morte, porque se termina em vida, essa herança, porque foi um bem adquirido a título gratuito, ele não será partilhado. Se o casamento termina pela morte, ele não será meeiro, mas será herdeiro. Vocês sabem que os companheiros, os cônjuges casados pelo regime da comunhão parcial de bens, como nesse exemplo que eu estou trazendo, tem uma formulazinha até engraçada para a gente guardar isso, né? O que meia não herda, o que herda não meia. Então, é assim no regime da comunhão parcial de bens. E no regime da comunhão parcial de bens, da comunhão universal de bens, aliás, é metade de tudo, mas por outro lado não tem herança. E no regime da separação de bens não tem meação, mas tem herança. A não ser que seja o regime da separação obrigatória, porque algumas pessoas não podem escolher o seu regime de bens. Quem são essas pessoas? Aqueles que se casam com menos de 18 anos, aqueles que se casam com mais de 70 anos e aqueles que ainda não fizeram partilha dos bens anteriores. Então, aqueles que se casam pelo regime da separação obrigatória, eles não são herdeiros, não são nem meeiros e nem herdeiros. Bom, a não ser em situações, aí tem outra polêmica, né? Porque direito é assim, sempre tem uma janela, sempre tem uma polêmica, que é a questão da súmula 377, ou seja, se foi adquirido a título oneroso na constância da união, com esforço comum, e aí outra polêmica, que é esforço comum, né? Bom, fecha essa janela. Herdeiros, o regime da comunhão, da separação total de bens, não herda. Mas, se foi casado pelo regime da comunhão, voltando então ao caso, para que vocês possam entender a necessidade dessa diferença de herdeiro necessário na comunhão, no casamento e na união estável, voltando ao caso, o marido, a mulher morreu. O marido será herdeiro, ele não será meeiro, mas será herdeiro daquele patrimônio que veio do pai dela. Bom, passado um tempo, esse marido morre, a herança vai para quem? Vai para porque eles não têm filhos, não esqueci desse detalhe. Não têm filhos, então a herança irá para os sobrinhos dele, que muitas vezes não têm uma boa relação ou nenhuma relação, às vezes nem conhecia o sogro do tio. Vejam só que situação de injustiça, né? Então, isso é um grande problema. Isso é uma das questões que nós, que estamos advogando, deparamos todos os dias com essas questões aí de injustiça, né? O nosso desafio como advogado é exatamente isso, nesse encontro ou desencontro do justo e do legal, o que fazer com isso? Bom, apesar disso, grande parte das pessoas entendem que o cônjuge assim como o companheiro, aliás, o companheiro, assim como o cônjuge, é herdeiro necessário. Isso causa uma grande injustiça, né? Então, em cada caso concreto, nós, advogados, podemos defender, podemos levar aquilo que é justo. É aí que está a nossa criatividade, a nossa inventividade. Isso não é ir contra a lei, mas é que o direito, ele tem muitas fontes. A lei não é a única fonte. Aliás, nesse caso aí, nem é a lei que fala que ele é. Aliás, falava o contrário. Aí o STF veio dizer que não é, e aí nós vamos reinterpretando, e no caso, no dia a dia, vamos entender. Mas hoje nós estamos convivendo e destrinchando e tentando construir esse pensamento do que é justo nisso aí. Então, gente, só para recordar, em maio de 2017, o STF julgou aquele recurso, quem quiser conferir lá, é o recurso 878694, que decidiu pela inconstitucionalidade do artigo 1790, que sustentava isso. Então, eu fico um pouco mais tranquilo, porque eu não estou louco nem inventando a roda, porque
eu tive, nesse julgamento referido de 2017, nós tivemos 2 votos vencidos, do ministro Dias Toffoli e também do ministro Fachin, quando interpelado no embargo de declaração proposto, inclusive pelo IBDFAN, ele disse que isso não era uma questão que foi colocada lá. E ele continuou interpretando dessa forma, portanto, estou bem acompanhado, ele reconhece que deve haver essa diferença entre companheiro e união estável, pelo menos uma. Gente, porque se não tiver, ficou tudo igual, então acabou a união estável. Então, gente, em síntese, são muitas as polêmicas, as diferenças e equiparações entre casamento e união estável. A principal delas é essa que eu falei aqui hoje, mas o mais importante entender é até que ponto isso interfere diretamente na liberdade de escolha dos cidadãos, de escolher união estável ou casamento. Da forma como está sendo interpretado, as pessoas não têm mais essa escolha, elas estão num casamento forçado. Então, é muito importante que a gente pense isso, ou seja, essa decisão do STF, se quiser interpretá-la, se continuar interpretando como uma igualdade absoluta entre casamento e união estável, isso estará interferindo diretamente no pilar do direito civil, que é a liberdade de escolha, né? Então, não tem mais escolha. Bom, então, essa é a polêmica que eu queria trazer para vocês, né? Uma reflexão. Se ficou alguma dúvida ou se você tem alguma sugestão de tema a ser abordado nos próximos vídeos, deixe seu comentário aqui embaixo. Gostaria de saber também o que acharam desse conteúdo e como pensam sobre esse tema tão polêmico. Eu queria que vocês pudessem ajudar a pensar isso. Isso realmente é uma grande questão, principalmente quem está no dia a dia da advocacia, quem está lá com o direito de família e sucessões no cotidiano. Essa interpretação, ela acaba causando muita injustiça. Até a próxima.